Amém? Irmãos, nós homens temos um lugar. Nós temos um lugar que nos pertence. Um lugar que nós somos chamados a ocupar. O primeiro lugar que nós precisamos entender é um lugar espiritual que nos pertence. E você, homem, é chamado a ocupar esse lugar. Um lugar espiritual que é reservado para nós. E que nós somos chamados a ocupar, como nós cantamos nessa canção. Nós vamos falar nessa pregação de um outro lugar também que você é chamado a ocupar. Um papel que nós somos chamados a exercer. Mas para exercer esse papel, inicialmente nós precisamos entender que há um lugar espiritual que você é chamado a ocupar. Amém, homens? Dá uma sacudida nesse rapaz que está aí do seu lado e falar um lugar espiritual que você é chamado a ocupar. Irmão, esse lugar é na presença do nosso Deus. Esse lugar é na presença de Deus. Vai nos ensinar o Santo Agostinho que a nossa alma tem necessidade de Deus. Criaste-nos, ó Deus, para vós. E o nosso coração só encontra repouso, refúgio, quando estiver em Deus. Deus, ao nos criar, colocou em nós um desejo de felicidade. Deus, ao te criar, Deus, ao me criar, colocou em mim e em você um desejo de felicidade. E o que é esse desejo de felicidade? Esse desejo de felicidade que Deus colocou no nosso coração é algo para que nós possamos buscar o próprio Deus. Porque o próprio Santo ensina: a busca de Deus é a busca da felicidade, o encontro com Deus é a própria felicidade. O lugar espiritual que nós somos chamados a ocupar é na presença de Deus. É na igreja. Igreja não é lugar de mulher, como falaram por aí. Já ouviu isso? Já ou não? Fala já. Não? Lá em Minas Gerais eles falam isso. Ah, igreja é lugar de mulher, homem, lugar do homem é no boteco. Mas não é. O lugar de vocês, o nosso lugar é na presença de Deus, é aqui, é na igreja. Vamos cantar mais uma vez esse refrão para nós entendermos isso e partir para a reflexão dessa primeira pregação. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Vamos, homens, canta o meu coração. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Mais uma vez, o meu coração. Deseja te encontrar. Solta a voz. Como a terra anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. Amém. Podemos nos assentar.
E nós vamos falar desse lugar que nós precisamos ocupar. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Farney, sou da cidade de Congonhas, Minas Gerais. Vocês conhecem Minas? Tem algum nascido em Minas aí? Ei, povo do pão de queijo. Congonhas fica a 70 quilômetros da capital de Minas, de Belo Horizonte. Eu, pela graça de Deus, sou casado, tenho 5 filhos, graças a Deus, e com a graça de Deus terei mais. Quem tem muitos filhos aí, erga a mão. Ó, ganhou de mim, ó. Alguém tem 5? Mais de 10? Eita glória, vamos aplaudir esse homem aqui, gente. Eu vou pedir ele uma bênção. Amém. 5 homens e 5 mulheres, 10 filhos. Tá aí, gente. Olha só, vou contar para vocês uma notícia. Os homens casados que aqui estão vai ganhar a graça de multiplicar, amém? Amém, homens? Quem tem 1 vai ter 2. Quem tem 2 vai ter 3. Quem tem 3 vai ter 4. E aí nós vamos, com a graça de Deus. Você que vem nesse retiro, prepare que Deus vai nos dar essa graça. A minha filha mais velha, Maria Clara, 16 anos. A outra, Luísa, de 15 anos. Letícia, de 13 anos. Lucas e Laura, de 1 ano. Graças a Deus. Sou casado há 17 anos. E atuo na minha cidade, na comunidade missionária Emanuel. Uma comunidade que Deus nos deu a graça de estar fundando no ano de 2018, que tem um carisma de gerar vida e salvar almas. Levar a vida de Deus aonde não há vida. Parece redundante isso, mas existem muitos vivos mortos. Consegue perceber isso? Pessoas vivas, mas interiormente mortas. Então Deus nos levanta para gerar vida nesses corações, nessas almas, nessas pessoas. Como? Evangelizando, formando e pastoreando essas pessoas, através de uma espiritualidade eucarística e mariana. É o convite que Deus nos faz. E eu tenho visto, graças a Deus, um grande sinal de Deus na nossa comunidade. Hoje nós somos em torno de 65 pessoas. Várias pessoas pregam o evangelho lá na nossa comunidade. E por graça de Deus, a maioria dos pregadores são homens. No grupo de oração que eu faço parte todo domingo à noite, só tem uma mulher que prega. O resto é tudo homem. São em torno de uns 8 ou 9 pregadores. A única mulher que prega é minha esposa. Graças a Deus. A liderança da comunidade, a maioria é homem. No ministério de música da comunidade, o baterista é homem, o que toca violão é homem, o que toca guitarra é homem, o que toca teclado é homem. Tem 3 homens que cantam e 2 mulheres. Ou seja, cada vez mais o homem está entendendo e precisa entender o lugar que ele precisa ocupar, o papel que ele precisa exercer, o lugar que ele precisa exercer nesse mundo. Meu irmão, há lugares, há papéis que somos nós que precisamos ocupar. Não com o objetivo de excluir as mulheres, não é sobre isso.
mas porque é missão nossa, porque é papel seu e é meu papel. Nós vamos falar agora de um tema. Pega comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13. Antes de ler a palavra, acharam? Amém? Ok. Antes de ler a palavra, gostaria já de falar para vocês um lugar sagrado, um lugar extremamente importante, um lugar que é a base da sociedade, um lugar de onde sairá os políticos, os médicos, os caminhoneiros, os professores, os prefeitos, os empreendedores, os pais, as mães de família, os enfermeiros, as enfermeiras. Há um lugar que é um celeiro, há um lugar que é um celeiro para a humanidade, é um celeiro para a sociedade. Há um lugar de onde sairá as freiras, de onde sairá os sacerdotes. Há um lugar de onde sairá todo mundo que serve, vive e desempenha algum papel nessa sociedade. Você consegue identificar que lugar é esse? Qual? Oi? Família. Meu irmão, a família é o lugar por excelência, base da sociedade. Todo mundo que atua nesse mundo, todo mundo que trabalha nesse mundo, todo mundo que exerce algum papel nesse mundo, saiu de uma família. Amém? Além de ter essa grande função social no mundo, além de ter essa grande importância no mundo, a família, o próprio Deus torna sagrado a família. Sabe por quê? Porque Ele quis nascer numa família. Jesus, ao ser enviado nesse mundo, Ele poderia, meu irmão, Deus é Deus, amém? Deus pode tudo, amém? Quando eu falo amém, assim vocês respondem com um tom firme, amém? Isso. Deus pode tudo, Ele é Deus, para Ele nenhuma coisa é impossível. Ele simplesmente poderia aparecer nesse mundo, do nada. Deus tem poder para isso. Mas não, Ele quis vir assumir a nossa humanidade no seio de uma família, tendo uma mãe, tendo um pai. A humanidade de Jesus, ela foi alimentada por uma mãe. A humanidade de Jesus, ela foi nutrida por um pai. A humanidade de Jesus foi submetida a um seio de família, ao lugar de uma família. A humanidade de Jesus viveu as realidades de uma casa, de um lar, de uma família. A necessidade do sustento, a necessidade do trabalho. Jesus escolheu uma família. Jesus veio de uma família.
Se nós olharmos Deus na Santíssima Trindade, ali também há uma comunidade, Pai, Filho, Espírito Santo. Há uma organização familiar na própria Trindade. Então, irmãos, a família não é simplesmente uma organização social para gerar profissões para o mundo. A família não é simplesmente uma instituição social para gerar profissões para o mundo, não. A família é um lugar sagrado. A família, vai dizer o Papa João Paulo II, é uma igreja doméstica, um santuário. Que santuário? O santuário da vida. Ali, meu irmão, homem e mulher se amam. E nesse ato do amor gera vida. Olha, se isso não é um santuário, o santuário do irmão aqui está numa bênção. 10 filhos. É um santuário, é ou não é, gente? É uma igreja doméstica, uma igreja do lar. Não é simplesmente uma instituição social. Não é simplesmente uma organização social para que as pessoas pudessem nascer, crescer, desenvolver, assumir uma profissão, pronto, e ali acabou. Não, não acaba. A família é um santuário da vida. A família é uma igreja doméstica. A família é um local sagrado. Jesus nasceu através de uma família. Irmãos, analisando esse contexto eclesial, a igreja tem um papa, não tem? Ele é o chefe da igreja, é a cabeça visível da igreja. Nós, Igreja Católica Apostólica Romana, temos um papa, um chefe que coordena tudo isso. A igreja particular da Diocese de Ji-Paraná, ela também tem um chefe, tem um pastor, não tem? Quem é o pastor e o chefe dessa igreja particular? Hã? Não, como não? Qual que é o nome dele? Dom Alberto? Roberto? Nem entendi o nome do bispo. Ah, Norberto. É isso mesmo. Tem um chefe também. A igreja, a organização dessa igreja da diocese, ela tem um chefe, tem alguém que coordena, tem alguém que pastoreia, tem alguém que fala as regras, tem alguém que direciona. Tem alguém que traz os direcionamentos, tem alguém que corrige, tem alguém que puxa a orelha quando precisa puxar a orelha, tem alguém que dá a direção, tem alguém que protege a igreja. Ei, a igreja, essa igreja aqui, Paróquia São João Batista, também tem um chefe, também tem um pastor. Quem é o pastor dessa igreja? Padre Juliano. Ele é o responsável, meu irmão, para dar as ordens aqui, para direcionar, para coordenar, para puxar a orelha onde que precisa puxar a orelha, para conduzir o povo, para dar as orientações, para fazer as coisas acontecerem, para proteger a igreja quando alguém tenta falar mal da igreja, quando alguém tenta atacar a igreja. Ele tem essa função também de pastor, de chefiar, de coordenar, de dirigir, de governar. Olha, se nós olharmos para a igreja de Nazaré, leia comigo aí a sua Bíblia, no versículo 13. Vou meu óculos aqui. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José
e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Lá no versículo 19, com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José mais uma vez no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentaram contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Palavra da salvação. Irmãos, essa palavra mostra para a gente que a família de Nazaré também tinha um chefe. A família de Nazaré também tinha um guardião. A família de Nazaré também tinha alguém que dava as ordens, que dirigia, que coordenava, que protegia. Se a gente for parar para pensar, quem são os componentes da família de Nazaré? Jesus, Maria, José. Irmão, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Maria, das criaturas humanas, ela é a maior de todas, a mais nobre de todas. De natureza humana, não há ninguém que seja comparado à Virgem Maria, em graça, em dignidade. Vai dizer os santos que as graças iniciais derramadas sobre a vida de Nossa Senhora são muito maiores do que todas as graças derramadas sobre todos os santos reunidos no céu. Sem noção do que é isso? Fala, tenho. Ou não tenho. Eu não tenho noção do que é isso. Entendeu? Nossa Senhora é alguém com um nível de dignidade muito grande. As graças iniciais derramadas sobre a vida de Maria eram muito maiores do que todas as graças derramadas sobre todos os anjos e santos reunidos no céu. Isso é as graças iniciais. Maria ganhou graças progressivas e ainda recebeu graças finais. Mas por que eu estou dizendo isso? Dos componentes da família de Nazaré, José, na ordem da graça, era o menor. É o mais pequeno. O filho era Deus. A esposa e mãe, Nossa Senhora. Se for olhar para a realidade, quem é José na fila do pão, né, gente? Quem é José? Um carpinteiro. Mas olha só, quando o anjo aparece a José para falar com ele, quando o anjo aparece a José para falar com ele, para conduzir a família para o Egito, ele apareceu para quem? Para José. Ele poderia falar para Deus, o próprio Deus estava ali. O menino Jesus podia falar assim: vão levantar a gente, que o cerco vai pegar, vão reunir aí as coisas, vão sair, vão para o Egito. Ele era Deus, não era? Ele simplesmente com poder divino poderia bilocar a família de Nazaré e já aparecer lá no Egito. Poderia ou não poderia? Fala, poderia. Deus é Deus. Meu irmão, a intimidade de Nossa Senhora com o céu era tão grande que ela teria sensibilidade suficiente para perceber o perigo e falar: José, meu filho,
vão com o nosso filho para o Egito, porque a situação está ficando preta. Herodes quer matar todos os primogênitos. Poderia ter feito isso, mas por que o anjo aparece a José? Por que o anjo fala para José? Porque ele é o chefe, ele é o guardião da família, ele é o responsável por proteger a família de Nazaré, ele é o responsável por proteger o filho, ele é o responsável por proteger a esposa. Está na mão dele o ofício de ser o chefe da Sagrada Família. Está na mão dele o ofício de cuidar da Sagrada Família. Assim como a igreja tem um papa, a diocese tem um bispo, a paróquia tem um pároco, a igreja doméstica da sua casa também tem um sacerdote. A igreja doméstica, que é a sua casa, ela também tem um chefe. Sabe quem é esse chefe? Sabe, igreja? Você é o chefe. O pai é o chefe do lar, é o sacerdote do lar. Você é chamado a assumir esse posto que é seu. E se você não assumir, ninguém mais vai assumir, com a dignidade que Deus te deu para assumir. Quem é casado aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Para os que não são casados, é importante você entender isso antes de casar. Cadê os solteiros? É importante vocês entenderem isso antes de casar. E se você não compreender isso, nem casa. Nem casa. Se você não está disposto a assumir esse papel, nem arrisca assumir o matrimônio. Aos chefes que já são casados, fiquem em pé. Que bênção, hein? Quero convidar vocês a aplaudir esses sacerdotes do lar. Aplauda aí você também. Ei, você é um sacerdote, você é um chefe, você é um guardião, você é um escolhido para assumir um posto, para assumir um lugar, para exercer um papel, para exercer uma missão. É esse o seu papel. Olha para quem está do seu lado e fala: você é o chefe do seu lar, você é o guardião da sua casa, você é o sacerdote do seu lar. Pode assentar. Irmãos, olha só que interessante a postura do chefe. O chefe é aquele responsável por guardar, por direcionar, por trazer a lei, por trazer as regras. É interessante, tem coisas que a mulher não consegue perceber. Não porque por insuficiência, mas por missão mesmo. Mas tem coisas que o homem percebe. Lá na minha casa, há algo na minha mente que é uma visão de proteção. Então, não sei se vocês percebem isso, mas o homem começa a perceber o perigo. Vocês entendem isso? O pai de família, ele percebe o perigo das coisas, o perigo das realidades, perigos físicos, perigos emocionais.
na minha casa eu sou aquele responsável, aqui talvez vocês não vivam isso, porque aqui faz muito calor, mas lá em Minas Gerais tem um período do ano que faz muito frio. E a gente tem que dormir com 3, 4 cobertas, meia, calça, blusa de moletom, e de noite passa um friozinho ainda. Então eu na minha casa, eu sou aquele responsável por perceber, olha, o menino está descalço no chão frio. Às vezes a minha esposa nem percebe que está descalço no chão frio. Outro dia eu vi um risco eminente para a vida das minhas filhas. As minhas filhas estavam assumindo o comportamento de ir dormir, e ao ir deitar, ir para a cama, elas levavam um celular. A visão do chefe de família, do protetor do lar, aguça na hora uma lâmpada vermelha, sinal de alerta. Acontece isso com vocês? Perigo. Sabe, é como se fosse um alerta de perigo. Perigo, perigo, perigo. E diante daquela realidade, o que eu fiz? Instituí uma lei na minha casa. A partir de agora, ninguém mais vai deitar com o celular na mão. O celular vai colocar em outro lugar. Na hora de ir deitar, você vai sem o seu celular. Trouxe uma lei, trouxe uma regra. Para quê? Para proteger a família. Para proteger os filhos. Então uma das funções desse chefe, desse guardião, é gerar proteção. Quem tem filhas aí, levanta a mão. Ótimo. As mulheres, você já viu que elas têm uma sensibilidade maior. O que acontece com uma mulher quando ela assusta? Vamos ver o que acontece com a mulher da casa de vocês quando ela assusta. Grita, né? Na casa de todo mundo é assim? Lá em casa também é assim, meu irmão. Grita, mas grita. E olha só que interessante. Há no homem, na masculinidade, uma agressão que é própria do homem. O homem tem, isso é uma característica da masculinidade. O homem, ele é agressivo. Tem na masculinidade essa agressividade, é próprio do homem. Mas por que existe essa agressividade no homem? Não é para ele ser agressivo com a mulher. Não é para ele ser um cavalo com a esposa e com o filho e sair dando coice em todo mundo. Essa agressividade própria da masculinidade, Deus criou o homem, a sua constituição, a sua masculinidade com essa agressividade. É porque com essa agressividade que você vai proteger a sua família, defender a sua família. Quando uma filha minha assusta, e lá eu tenho 4 mulheres que gritam quando assusta. O bebê ainda não está gritando quando assusta não. É minha esposa e as 3 filhas mais velhas. Gente, quando uma delas grita, e olha, eu vou falar para vocês, elas gritam por qualquer coisa que assusta ela. Uma barata passou, ela gritou. Um mosquito passou, ela gritou. O copo de suco tombou, ela gritou. Não sei se na casa de vocês é assim. A unha quebrou. Gente, o grito é muito mais intenso. Quase quebra os vidros da casa. Só que o chefe de família, o chefe da família que está ali, no momento que a mulher grita, estarta no homem uma ira, é uma paixão natural. Eu vou falar das paixões amanhã, ou hoje, não sei. Há no homem uma ira natural, uma agressividade natural. Porque quando ela gritou, o homem entra em estado de alerta. Essa ira natural, essa agressividade natural, ela vem à tona. Para quê? Porque você já coloca em posição para defender um dos seus que está em perigo.
Porque quando ela grita, você não sabe que ela está gritando porque a unha quebrou. Se eu estou perto e vejo, tudo bem. Mas às vezes eu estou lá no meu quarto, eu só ouço um grito de noite. Meu irmão, uma ira sobe dentro de mim. Uma energia sobe dentro de mim. Uma agressividade natural sobe dentro de mim. E já me coloca no estado de alerta, porque eu estou achando que tem alguém lá na sala sangrando, machucado. Eu já estou pronto para jogar ela nas costas, levar no hospital, fazer o curativo, voar de porrada no ladrão. Eu me preparo para o combate, entende? Eu me preparo para a batalha. Isso é próprio do homem, é próprio do chefe de família. Só que quando eu chego lá, é a unha que quebrou. Eu vou com toda a energia. Gente, vocês já viram o Incrível Hulk, né? Starta o Incrível Hulk dentro de mim. Como que é o nome do Hulk antes de ser Hulk? É o Bruce, né? Mender. Tá lá o Bruce, um homem tranquilo, calminho, de boa, na dele, lá no seu quarto, já relaxando para dormir. A filha ou a esposa dá aquele grito lá na sala. Meu irmão, o Hulk vem na hora. Entendeu? Vem na hora o Hulk. Você já infla o peito, já prepara, já vê o que tem na mão, já pega a chave do carro, já faz até o trajeto até o hospital. Que achou que alguém quebrou a perna, arrancou a cabeça, sei lá, você já imagina um monte de coisa. Você já vai preparado para resolver a situação, para pegar o filho, para levar, para proteger, para defender. Chegou lá, a unha que quebrou. O que acontece? A unha quebrou. O que eu vou fazer com aquela energia toda? Já aconteceu isso com você? Aí o chefe de família tem que ter a grande capacidade de conter toda aquela ira, de conter tudo aquilo. Para quê? Para não descarregar ali na filha. Porque eu já vi eu fazendo, e depois que eu percebi isso, eu comecei a trilhar um caminho para me dominar. Porque eu chegava lá, quando eu via que era simplesmente um mosquito que passou na frente, eu falava, e gritava, e xingava, e não sei o quê, e falava, e esbravejava. Aconteceu isso com você? Mas aí, o verdadeiro chefe de família, ele consegue conter, ele consegue segurar, ele consegue se sacrificar. Uma outra característica, eu falei que a nossa casa é a igreja doméstica. Amém? Antes disso, para acordar seu irmão, e fala com ele aí, segura o Hulk que tem dentro de você. Controle esse Hulk. Dá nele uma sacudida aí, segura aí, Hulk. Sacode muito não, senão o Hulk desperta. Aí vai dar briga aqui na igreja. Seguindo, uma outra característica que nós percebemos, e eu falei que a nossa casa é a igreja doméstica. Toda igreja tem um sacerdote. E na sua casa você também é esse sacerdote. Qual que é a principal função do sacerdote? De acordo com os princípios bíblicos e aqui também na nossa realidade como católico, o sacerdote é aquele que oferece um sacrifício. Aquele que oferece um sacrifício pelo povo. E o interessante é que o sacerdote no altar, ele é aquele que oferece o sacrifício, mas ele, em persona Christi, ele também é o próprio sacrificado. Entende isso? O padre na missa pode explicar melhor isso.
com a teologia do sacerdote. Mas olha só, no altar, o padre está ali oferecendo um sacrifício, porque a missa, meu irmão, é o cordeiro novamente sendo imolado para a remissão dos pecados. Ali se renova e se atualiza o sacrifício de Jesus na cruz. Aquele sacrifício que aconteceu na cruz, ele se renova e atualiza em toda a Santa Missa. Novamente um cordeiro é apresentado. Novamente um cordeiro é sacrificado, mas de forma incruenta, sem derramamento de sangue. Novamente um cordeiro é colocado no altar, sacrificado para expiação dos pecados. Não é isso, padre? Depois o padre explica melhor. E ali o padre, além de ser aquele que oferece o sacrifício, ele, por ser padre, ele é o próprio Jesus. Então ele também é a vítima. Entenderam isso? Fala, entendi. Entenderam ou não? Ele é o sacrifício, ele oferece o sacrifício e ele também é a vítima. Queridos, no nosso lar não é diferente. Você é sacerdote do lar, e vocês que estão se preparando para se casar, que estão solteiros, talvez nem estejam preparando para se casar, talvez estão em discernimento da sua vocação. É extremamente importante vocês ouvirem isso, para entender qual que é o real papel de vocês. Talvez hoje você, homem solteiro, perceba que você é chamado a ser sacerdote e não casar. Já conversa com o padre Juliano ali no final desse encontro, já faz um acompanhamento vocacional e vai viver a sua vocação. Porque para ser chefe de família tem que ter vocação, tem que ter chamado. Para ser padre é a mesma coisa, tem que ter chamado, tem que ter vocação. Porque o que acontece? As pessoas popularizaram demais esse papel de casar, como se casar fosse simplesmente o destino de todo homem. É o que a vida leva para todo homem. Não é simplesmente isso. É um chamado vocacional também. Tem que ter vocação para ser pai. Outros têm vocação para ser sacerdote, e que também tem um chamado. Outros têm vocação para ser celibatários, leigos consagrados. Mas é importante nós entendermos essa realidade. Então, amado chefe de família, amado sacerdote, na sua casa também, você como chefe de família, você é chamado a se sacrificar pela sua casa. Você é chamado a oferecer sacrifícios para o bem da sua esposa e para o bem dos seus filhos. Você é chamado também, além de oferecer sacrifício, a ser sacrificado por eles, a se entregar por eles. Mas como assim? Que sacrifício é esse? Irmãos, é o sacrifício de dar a vida mesmo, todos os dias. É o sacrifício de ir trabalhar, enfrentar um trabalho duro, enfrentar as situações difíceis no trabalho, enfrentar a humilhação no trabalho. Eu acredito que todo trabalhador enfrenta isso. Enfrentar dificuldades no trabalho, e isso dia após dia, ano após ano, com um único objetivo: oferecer aquilo de melhor que você puder oferecer para a sua esposa e para os seus filhos. Nós fazemos isso por eles. Houve um momento na minha vida que eu trabalhava durante todo o dia numa empresa, eu trabalhava à noite dando aula numa faculdade, no final de semana eu fazia pós-graduação.
Era a forma que eu tinha de me sacrificar para oferecer o melhor para a minha família. E ainda nos tempos que eu tinha livre, eu ficava com a minha família. Eu entendi o que ela precisava. Apesar do meu pouco tempo que eu tinha, eu fazia de tudo por eles. Irmão, foi uma vida de cão. Já ouviu esse termo? Lá em Minas Gerais tem muito, não sei se aqui tem. Quando eu falo vida de cão, vocês entendem, né? Sim ou não? Eu não sei se são termos só das Minas Gerais. Mas por que eu fiz isso? Eu não fiz isso porque eu gostava. Eu fiquei durante anos trabalhando de turno, pegava serviço meia-noite, saía 7 horas da manhã. E às vezes eu lembro que eu fazia isso no período que eu estava fazendo faculdade, no período que eu fazia pós-graduação também, eu fazia isso. Saía no sábado, 8 horas da manhã do serviço, ia direto para Belo Horizonte, a cidade vizinha, e ficava lá o dia todo estudando. Ao final voltava para casa, ficava com a minha família um curto período de tempo, 2, 3 horas, e à noite voltava para trabalhar de novo. Uma loucura, mas eu sou sacerdote daquele lar, eu tinha que sacrificar a minha vida, sacrificar a minha realidade. Para quê? Para eles, para o bem-estar deles. O que me motivava era aquilo. Você acha que eu não desanimava? Você acha que eu não ficava cansado? Você acha que não me dava vontade de pedir conta? Você acha que não me dava vontade de chutar os baldes? Quem já deu vontade de chutar os baldes? Todo mundo deu, não deu? Mas nós não fazemos isso, nós sacrificamos a nossa vida para oferecer esse sacrifício para o bem-estar do seu filho, da sua filha, da sua esposa. Homens solteiros, entendam isso. O papel do sacerdote é esse. Mas o que tem acontecido? Os homens hoje não querem se sacrificar. Eu estou falando do sacrifício do trabalho, mas existe o sacrifício do dia a dia. Porque olha, qual que é o ofício de José? Como chefe de família, o ofício dele era suprir a casa, trabalhar e alimentar, suprir o filho de Deus. Um outro ofício, educar e instruir o filho de Deus. O outro ofício, proteger, zelar, governar. É o ofício do pai de família também educar. É seu ofício de sacerdote do lar também corrigir, trazer disciplina. Meu irmão, e a correção de um pai, ela tem uma grande eficiência. Olha só que interessante. Numa determinada escola dos Estados Unidos, estava acontecendo grandes casos de agressões entre os alunos. Alunos extremamente rebeldes, agredindo um outro, agressão física, agressão verbal, bullying. E ali naquela escola, as diretoras, as pedagogas, já tentaram de tudo para resolver a situação, corrigir o aluno, dava suspensão, aplicava todas as medidas disciplinares para corrigir o aluno, e nada funcionava. É aluno batendo em aluno, é briga acontecendo todo dia, é indisciplina, era de respeito a professor, aquela confusão. Quando ia para o recreio era o inferno. Alguns pais de família, percebendo essa dificuldade diante da reunião dos pais, sabe o que eles fizeram? Reuniu um grupo de pais de famílias, um grupo de chefe de família. E o que eles fizeram? Começaram a frequentar a escola na hora do recreio. Eles começaram a ir para a escola, deu o horário do recreio,
Ele simplesmente ia para o pátio da escola e ficava ali junto, sentado. Irmão, sabe o que aconteceu? Não houve mais caso de agressão durante o intervalo. A simples presença do homem naquele local, a simples presença do chefe de família, a simples presença do sacerdote do lar diante daquelas crianças, fez elas entenderem que não podiam mais fazer aquilo. Você não tem noção da importância do seu papel de educador. Você não tem noção da força do seu papel de educador. Quantos pais de família estão abrindo mão desse papel de ensinar os filhos? Eu não estou te falando que você tem que ficar ensinando português, matemática, química, geografia. É muito mais do que isso, não é conteúdo disciplinar. O seu papel de educador é educar princípios, é ensinar valores, é chamar para conversar, é chamar e dar orientação, é perceber que algo de errado está acontecendo na sua casa, e ali você atuar, e ali você pôr a mão, e ali você chamar para conversar, e ali você disciplinar, e ali você sentar junto, e ali você amar. Olha só que interessante. Meu filho Lucas, que é o novinho de 1 ano, ele tinha, se não me engano, 4 ou 5 meses, não lembro exatamente. E aí ele estava no bebê conforto. A minha filha pegou o bebê conforto, a gente colocava em cima da mesa para ficar mais fácil acessar, para dar comida para eles. Acho que ele tinha em torno de 4 meses. A Luísa, minha filha de 15 anos, pegou o bebê conforto, não tinha amarrado o Lucas, não tinha passado o cinto. Está vendo que nem sempre as mulheres percebem um perigo? Ela pegou ele, colocou no bebê conforto e colocou em cima da mesa para dar comida. E o Lucas já estava na idade que já mexia muito, ele começou a retorceu o bebê conforto, virou e ele foi de ponta no chão. Graças a Deus não aconteceu grandes problemas, ele só chorou. Mas olha que interessante, naquele exato momento, todas as mulheres, estava eu, minha esposa, Luísa, Letícia, Maria Clara, elas ficaram intactas. A Luísa ficou num pânico. Eu fui e recolhi o Lucas do chão, vi que ele estava bem, entreguei para Fernanda e fui abraçar a Luísa, porque ela entrou num estado de choque, ela começou a chorar, ficar desesperada, apavorada, e eu percebi que ali eu tinha que trazer para ela o equilíbrio emocional que ela precisava. Fui abraçar, trouxe ela junto do meu peito, abracei ela, pus a mão na cabeça dela e fiquei abraçado com ela, falei, calma Luísa, calma, até a Luísa se recompor. Mas é um fato que aconteceu, em que eu tive que exercer o papel de chefe, de guardião. Primeiro, socorrer. Vi que ele estava bem, entreguei para a mãe. Depois eu fui restabelecer o equilíbrio emocional da minha filha. Meu irmão, se a gente não consegue entender isso, se o homem não consegue entender o real papel dele de chefe, de homem presente ali, ele geraria mais instabilidade naquele local. José era responsável por trazer instabilidade para a casa de Nazaré. Eles estavam correndo perigo, Herodes queria matar aquele povo, aliás, os filhos.
Era uma situação difícil, sim ou não? Mas ele, com equilíbrio, com discernimento, pegou a família e conduziu para um local seguro. Homens, vocês precisam também conduzir a família de vocês para um local seguro. Usar o governo que vocês têm que exercer para proteger, para levar eles para um local seguro, para trazer estabilidade emocional para a casa de vocês. Não é gritando com a esposa de vocês que vocês trarão isso. Não é sobre isso. E ainda pesquisas mostram, é claro, o homem que é agressivo com a esposa, preste bem atenção nisso. O homem que é agressivo com a esposa mostra que ele é inseguro na masculinidade dele. É uma forma de autoafirmação. Eu vou falar isso na segunda pregação desse dia, sobre a questão da masculinidade. Ei, querido, a palavra de Deus em Efésios, eu não vou tomar, mas eu quero que você ouça. A palavra de Deus em Efésios diz uma coisa: mulheres, sede submissa aos vossos homens. Ouviu isso? Ouviu isso na palavra, irmãos? Mas na mesma palavra diz: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. O que é mais difícil? Se submeter ou amar como Cristo amou? E olha como Cristo amou: morrendo, se sacrificando, dando a vida. Meu irmão, essa palavra ela é conflituosa nesse mundo de hoje. É difícil falar sobre isso. Sabe por que as mulheres não têm coragem de se submeter ou de perceber o papel do homem? As mulheres têm dificuldade, inclusive, de reconhecer que o homem é esse sacerdote do lar. Sabe por quê? Porque os homens não assumem o papel de homem, de chefe, de alguém que ama, de alguém que dá a vida. Elas não conseguem ter segurança nesse homem. Porque ao invés dos homens nesse mundo de hoje estar sacrificando pelas esposas, sacrificando pelo lar, não. Está muito mais querendo que as esposas e os filhos sirvam às vontades dele, sirvam os caprichos dele, sirvam os desejos dele. Infelizmente é isso que tem acontecido. Existe um movimento feminista que tem atacado radicalmente os homens. E muitas mulheres, infelizmente, têm se enrabixado por esses conceitos. Eu falava outro dia no meu Instagram: sabe por que as mulheres estão abraçando cada vez mais os conceitos desse movimento feminista? Porque os homens não estão assumindo o papel deles, de amá-las, de dar a vida por elas, de se sacrificar. E o sacrifício está em todas as realidades. Há momento, homens, que você vai ter que sacrificar o conforto do seu sofá para ajudar a sua esposa, para ser parceiro dela, para direcioná-la.
Eu tenho atendido várias mulheres e casais. Semana passada mesmo eu atendi um casal, onde o homem queria mais filho e a mulher não queria mais filho. Aí o homem falava com ela: não, mas que nós temos que ser aberto à vida, nós temos que ser aberto à vida. E ela: não, eu não quero filho de jeito nenhum. E aí ele que me procurou para conversar, porque ele é da igreja, e ele falou: Farney, vão lá, meu casamento está em crise, a situação está complicada, vão lá para você me atender, atende a gente vai conversar. Me ajuda lá com a minha esposa, porque nós estamos numa situação de pecado, e ela não quer, ela está fechada à vida e não sei o que. Beleza, marquei com eles na semana passada, o casal foi lá em casa. Aí fui entender a história, fui entender o que estava acontecendo. Eles têm apenas um filho, o filho tem um problema psicológico que precisa de muita atenção, muito cuidado médico. No mínimo 3 vezes por semana aquele filho precisa ir num psicopedagogo uma vez, num psicólogo uma outra vez e um atendimento médico. Aquela criança já teve que fazer vários exames, é uma rotina de levar ela no médico, ir no médico várias vezes. O menino tem dificuldade de aprendizado dentro de sala de aula. Então precisa ter uma atenção ainda muito maior para ajudar ele nas atividades de casa. Beleza, entendi tudo isso. Mas sabe qual que era o pior? Em todas essas realidades, na educação do filho, para levar no psicólogo, para levar no médico, para entender o que estava acontecendo com o filho, para ajudar na tarefa de casa, a mulher estava sozinha. Ele se ausentava, ele não cumpria o seu papel. Onde está esse chefe de família e queria ter mais filho? E eu virei para ele e falei: olha, se você não assumir o seu papel de homem, se você não assumir o seu papel de pai, não tem como a sua esposa ter mais filho. Assume o seu papel que ela vai se abrir a vida. Ela não se abre a vida porque ela está sozinha nessa empreitada. Ela é pai, ela é mãe, ela é enfermeira, ela é médica, ela é psicóloga, ela é professora. E de quebra ela ainda é a mãe do marmanjão. Porque tem que pôr comidinha no prato para ele, tem que lavar os tênis dele. Está entendendo? Dá uma cutucada em quem está do seu lado. Sacode esse homem aí, deixa esse Hulk vir para cima aí, ó. Balança ele. Vamos ficando de pé. Isso, dá nele uma balançada aí, ó. Se precisar, passa um álcool em gel na mão, dá nele um tapa na cara. Menos, né? Gente, sacode esse homem aí, vocês estão devagar, hein? Fala: assume seu papel. Assume o seu posto. Assume o seu papel. Solteiros, estão dispostos a assumir esse papel? Sim? Aos homens solteiros eu preciso dar uma notícia para vocês. Aos que irão assumir esse papel, você já entendeu. Aos que vão assumir outros papéis na sua vocação, ser padre, a realidade é a mesma, só muda o contexto. Eu tenho 5 filhos. Padre Juliano tem 16 mil. Quantos habitantes tem essa cidade? 24 mil? Tirando os evangélicos, dá uns 20 mil, né? Uns 15 mil. Ele tem 15 mil filhos, gente. Eu prefiro ficar só com meus 5, por enquanto.
Ou seja, isso também precisa ser feito, esse papel de chefe, de sacerdote, ele precisa ser executado em qualquer lugar. Nós precisamos entender de uma vez por todas isso. Traz a mão no seu coração, feche os seus olhos, feche os seus olhos, e eu te convido a refletir. Você está assumindo esse lugar? Você está assumindo esse papel? Ou sua esposa está sozinha? Ou seus filhos estão desprotegidos? Ou o seu lar está correndo perigo? Ou o seu lar está correndo perigo? Quantos filhos caem nos vícios das drogas? Quantas filhas caem em realidades tão difíceis? Quantas filhas caem em situações tão difíceis porque o sacerdote do lar, o chefe da família, não está assumindo o seu papel? Eu não estou te dizendo que aquilo de erro que os seus filhos cometem, a culpa é sua. Mas talvez se nós assumíssemos mais o nosso lugar, muitos males na nossa casa seriam evitados. Muitas realidades no nosso lar seriam evitadas. Peça a São José agora essa graça de assumir o seu papel de esposo, de assumir o seu papel de sacerdote do lar, de assumir o seu papel de chefe da sua família. Peça a São José a graça de amar a sua esposa com todas as forças. Amado pai, amado esposo, o amor que eu te chamo a assumir com a sua esposa não é um amor de sentimentos, de fofurinhas, aqueles amor melosos, não é sobre isso. E ficar falando na orelha dela todo dia: ah, benzinho, ah, gatinha, ah, leitãozinha. Não é nada disso. Ah, minha porquinha. Não, não é sobre isso. O amor que eu te chamo a assumir é o amor de se doar, é o amor de se entregar, é o amor de se sacrificar por ela, é o amor de tirar de você e dar para ela, é o amor de renunciar ao seu conforto, de renunciar às vezes o seu futebol, para oferecer um conforto para a sua casa, para trazer segurança para o seu lar. Nem sempre você vai conseguir fazer tudo o que você precisa. Nem sempre vai dar para você jogar futebol 3 vezes na semana. Às vezes você tem que sacrificar um dia para estar na sua casa. Às vezes você vai ter que sacrificar um momento. Ah, porque eu gosto de jogar sinuca com os meus amigos 2 vezes por semana. Às vezes você vai ter que sacrificar aí uma vez só, ou talvez nenhuma. A prioridade da sua vida, homem, é a sua família. A prioridade da sua vida é a sua família. Sua prioridade não são os seus amigos. A sua prioridade não é nem o seu trabalho. A sua prioridade é a sua família, porque ela é o fim da nossa vocação de chefe de família. Eu trabalho pela família. A sua prioridade não é o seu lazer. A sua prioridade não é um almoço gostoso na casa da mãe. A sua prioridade é a sua casa, é o seu lar. A sua prioridade é proteger a sua família, é zelar pelos seus filhos, é amar a sua esposa. É esta a prioridade.
Quantos homens têm abandonado as casas para ficar o dia todo em botecos? Quantos homens têm abandonado as casas, abandonado a família, se ausentado das necessidades do lar, para ficar de papo nas praças, para ficar nos bares? Ei, querido, quando você se ausenta da sua casa, quando você se ausenta do seu lar, a sua família corre risco, porque Herodes já deu a ordem para matar, Herodes já deu a ordem para destruir, para perseguir. A sua casa corre risco se você não estiver lá. E o Herodes ao qual eu me refiro é o próprio demônio que quer destruir as nossas famílias. Vamos cantar e vamos pedir a Deus a graça de assumir o nosso lugar, de assumir o nosso curso. Ó glorioso São, ó glorioso São José, Deus confiou a ti a missão de proteger Ilha de Nazaré nas vossas maiores aflições. O anjo lhe apareceu